Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é Meire, do Instagram Meire na Web. Sejam bem-vindos. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre Pilates, exercícios e benefícios. Então, o método surgiu mais ou menos no início do século passado e tem como principal objetivo trazer qualidade de vida, bem-estar e saúde corporal. Bom, que o Pilates é uma das melhores opções de exercício físico, a gente já sabe. Mas será que você consegue listar todos os benefícios do Pilates para a saúde do corpo e da mente? Eu fiz aqui só uma breve pesquisa de informação, eu descobri coisas assim maravilhosas, principalmente, né, para nós mulheres. Por exemplo, equilíbrio do corpo e da mente. Pilates promove condicionamento físico na saúde da mulher, fortalece o músculo do corpo e outras coisas mais. Auxilia na postura da mulher, né, na saúde postural. Então, por exemplo, eu acho que assim, para quem não tem ainda nenhuma opção de ginástica, de fazer um exercício, eu acho que tem que começar por Pilates. E por isso, eu hoje vou ter aqui um convidado mais do que especial. Ele é bailarino profissional, professor de ginástica, campeão de ginástica aeróbica em 1990, professor de dança, personal trainer, treinador da faculdade Pratique Fitness, especialista em cross, pilates e é também acadêmico de fisioterapia. Eu estou falando do educador físico com 30 anos de experiência, o meu querido amigo Márcio Leite. Eu sou assim super fã de Pilates, eu acho muito interessante, eu acho que é assim um dos exercícios mais completos, principalmente, né, pra gente, assim, no meu caso, né, a fase mais madura, então a gente quer um exercício mais completo e que realmente trabalhe, né, tanto o corpo como também a parte de saúde corporal, que também é muito importante. Boa noite. E aí, Tudo Meire, tudo bom? bem, querida? Tudo jóia? Tudo bem? E aí, como é que você tá aí? Já comemorou o carnaval? É, eu estou em Belo Horizonte. Esse ano não teve carnaval em Belo Horizonte, Ah, né? tá. Só no Rio. Tá bom. Né? Mas a Aham. Grande Rio ganhou o carnaval do Rio, né? Ah, já ganhou, já Eu acho saiu o que nunca foi resultado. campeã, a Grande Rio nunca foi campeã. Então, esse ano eles brilharam. Nossa, que legal saber. Assim, a gente aqui, a gente fica sabendo do carnaval, né, pelas redes sociais, quem tem canal de televisão. Por isso que eu perguntei, porque ainda tá terminando, né? Tá finalizando, né? Já vai Já ter está desfile, né? finalizando. São Paulo também teve. Eu não sei quem foi que ganhou em São Paulo, não. Mas São Paulo também Tá. teve. Depois Escola a de gente, samba. a gente sabe aí que alguém vai comentar. Márcio, hoje nós vamos falar, Com seja certeza. muito bem-vindo aqui o Made na Web, tá? Eu tô numa Obrigado pelo expectativa, convite. porque eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. Porque falar de Pilates é assim, um assunto sensacional. Eu sei que assim, as mulheres da minha geração, que não são mulheres assim muito, né, foram criadas dentro de academia, então hoje em dia a gente quer um exercício mais completo, que trabalhe, né, não só a saúde corporal, mas também o bem-estar. Então, quando eu te convido para falar de Pilates, para você justamente passar essa informação para a gente tomar maior conhecimento. Então, seja bem-vindo aqui ao Meire na Web. Eu Prazer é todo meu. já fiz aqui uma pequena apresentação do seu enorme trabalho, educador físico, 30 anos de experiência, está estudando fisioterapia, né? Mas vai Com acrescentar certeza. mais na tua carreira. Agregando, né? Aham. Então, professor de dança, personal trainer, nossa, tudo. Então, a melhor pessoa para vir aqui conversar com a gente. Então, seja bem-vindo. Você gostaria de Obrigado. falar alguma coisa, assim, para complementar o que eu já falei com relação à tua biografia, né, o teu trabalho? Fica à vontade. 30 anos, que já vai para quase 40, né? Que eu comecei com 15 anos de idade, hoje eu estou com 55, Começou bem trabalhando com jovem. dança. Tá. Trabalhando com dança, que foi, assim, uma experiência fantástica. De bailarino, de dançarino, depois coreógrafo. Aí eu migrei para a área da ginástica, que tinha mais a ver comigo, com essas danças lamberóbica, Certo. e a ginástica olímpica também, que entrou, né? Aeróbica de competição.
Aí eu me achei na ginástica, dando aula de step, jump, essas modalidades aí da E todas ginástica. elas foram acontecendo, né? Assim, foi uma, outra foi se apresentando e você foi acompanhando toda essa mudança, é isso? Eu falo que cada geração que eu passei, vi uma coisa diferente. E o mais interessante disso, que quando eu fazia dança há 40 anos atrás, só tinha dança. Não tinha ginástica. A ginástica foi criada 10 anos depois. Certo. Então, o que foi atualizando, eu fui entrando. Muito bem. O mais bacana disso é poder sentir o que vai mudando, o que vai agregando, e você vai entrando nisso. Exatamente, Márcio. Atualizando, Você foi aprimorando, acompanhando, né? Você foi acompanhando todas acompanhando essas. Se a gente for as lembrar, mudanças, né? isso, como É você igual, falou, é igual a gente tem as mudanças de música. Uma época é pagode, outra época é samba, outra época é axé, outra época é sertanejo. isso. Lembra disso? Lembro, E claro. eu comecei a agregar nessa época da lambada. Lembro da Nossa, época de Beto Barbosa, da lambada? nossa, lembro Eu dei demais. muito curso de lambada. Então, a partir daí que foram vindo essas mudanças, que eu fui me encaixando em cada coisa. Isso que eu achei bacana nisso, a gente se descobrindo, né? Ah, eu vou trabalhar com ginástica. Ah, não, eu vou trabalhar com dança. Aí eu vou trabalhar com axé porque está no momento. Não é cair de paraquedas numa atividade. É você ver que você tem condições de entrar na atividade, fazer um trabalho e depois evoluir para outra coisa que for. Maravilha. Também concordo com Né? você. Isso que é muito bacana. Você foi passando, tudo aí que você falou agora, né? Você lembrou do tempo da lambada, foi coisas que eu vivi, assim, na minha geração. Assim, a gente via o pessoal dançar lambada, queria aprender a dançar, tinha toda aquela história da coreografia, né? E nós tivemos os ídolos, né? Os ídolos da época, né? Você citou aí o Beto Barbosa, que por sinal o Beto Barbosa, acho que ele é cearense, né? Eu também sou cearense. Então, assim, ferveu muito. Luiz Caldas. Isso, Luiz Caldas. Então, teve muitas essas referências todas. Então, esses mais de 30 anos de experiência, quase 40, como você falou, você foi evoluindo. Então, isso quer dizer que você teve toda essa experiência, toda essa bagagem, isso ajuda, né, no teu trabalho hoje. Não, com certeza, porque da última etapa que eu fui migrando, pulando, atualizando, agregando, Certo. eu terminei uma pós-graduação em 2017, 2018, que foi aonde eu comecei a olhar pelo lado acadêmico. Que a ideia minha era fazer um mestrado, fazer um doutorado para poder lecionar. Uhum. Porque eu achava que já estava na hora de começar a passar a experiência que eu tive nesses longos 30 anos para frente. Mas só que eu tive que voltar para Belo Horizonte, que eu morava no Espírito Santo. Eu tive que voltar para Belo Horizonte. Mas eu queria voltar para Belo Horizonte, que eu tinha ficado 10 anos fora, de uma forma diferente. Legal, né? O que eu vou fazer? Dar aula de ginástica com 50 anos? Não dá mais. Não dá mais. Então, o que eu vou fazer? Personal? Sair correndo atrás de aluno, atrás de aluno, atrás de aluno, atrás de aluno? É difícil. Então, eu voltei para Belo Horizonte, voltei para a academia que eu tinha trabalhado há 10 anos atrás, a Academia Forma e Equilíbrio aqui. Certo. E ele me ofereceu a oportunidade de fazer um curso de Pilates. Porque eu tinha saído da pós-graduação, feito uma pós de grupos especiais, que tinha diabético, hipertenso, cardiopata, claro. Parkinson. Então, eu tinha saído dessa área querendo uma coisa diferente. Então, ele falou assim, não, Márcio, faz o curso de Pilates porque é a sua cara. Você tem todo o perfil para poder trabalhar com a pessoa. Porque meu sonho, antes da educação física, era fisioterapia. Eu sempre tive essa vontade de fazer fisioterapia pela reabilitação, de tratar pessoas. Então, eu sempre dei aula para
terceira idade, certo. grupos especiais. Eu sempre fiz isso na... Que hoje isso tudo está muito em alta, né, Márcio? Essa coisa da pessoa da terceira idade, né? Hoje em dia as pessoas estão se cuidando muito. Eu já tive até mais. Assim, esse assunto já foi abordado aqui no Made na Web a respeito disso. Então, quer dizer, essa tua mudança, eu acho que foi uma coisa altamente positiva na tua carreira, não é? Porque você realmente está no caminho de que hoje em dia, né, o idoso, né, de hoje é muito mais jovem do que era antigamente, né? Muito mais ativo. Mais ativo, isso mesmo. Mais ativo. E eu tenho essa experiência hoje, que eu dou aula de manhã, de tarde e de noite de Pilates. E hoje eu só trabalho com Pilates. É mesmo? E a faculdade pratica que a gente treina estagiários de jump, de dança, mas a área específica minha hoje é Pilates. Eu dedico, assim, 24 horas. Nossa, que legal! Então, eu tenho um público de 10 anos de idade até 90 anos. Ai, que lindo! E os meus alunos de 60 a 90 estão melhor do que nós, viu? Ai, que Estão legal! melhor do que eu, do que meus alunos mais novos. Eu ouvi aqui uns comentários, assim, né? O pessoal falando aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. O Márcio dança muito. Acho que foi a Sandra. Sandra, beijo, tá? Para você, Sandra, minha querida amiga. As pessoas falando, Márcio dança muito, excelente profissional, muito competente. Então, Márcio, agora você é o cara do Pilates em Belo Horizonte. Estou tentando ser mais um que faz um trabalho bacana, um trabalho profissional, um trabalho sério, porque o Pilates era achado que só fisioterapeuta poderia trabalhar com Pilates. E a gente buscando a literatura, os profissionais de educação física que introduziram o Pilates. Porque o Joseph, ele era enfermeiro. Que é o criador do Pilates, do método? O criador do Pilates, Joseph Humberto Pilates, por isso que tem o nome de Pilates, que era Joseph Humberto Pilates. Tá. Então, ele criou o método Pilates. Quando ele saiu da Alemanha para ir para os Estados Unidos, ele abriu um estúdio no sótão do American Ballet Theatre, que era um balé americano famoso aí, que o Baryshnikov dançou, Nureyev dançou. Certo. E ele dava aula só para bailarinos lá. E outras pessoas foram indo fazer porque gostaram do estilo. Mas quem pegou a metodologia dele, seguiu os passos, foi profissional de educação física. Porque era condicionamento físico. Justamente. Que tinha umas bailarinas chamadas Martha Graham, que dava aula de balé moderno na época, que era aquelas danças no chão. Era aula no chão, de solo. Então, ela pegou essa metodologia dele e espalhou para o mundo, porque ela era referência de dança no solo. Quando eu fiz dança na minha época, de 40 anos atrás, eu comecei a fazer balé moderno e clássico, ela que era a nossa referência de metodologia, que já tinha metodologia dela. Uhum. Quem tinha feito uma especialização na Rússia, nos Estados Unidos com ela, levou isso para o mundo todo. Então, todo mundo fazia isso. E os educadores físicos começaram a trabalhar com condicionamento físico com o Pilates. Depois que o pessoal da fisioterapia entrou em termos de tratamento e reabilitação. Muito interessante, entendeu? Né, saber essa história, né? Assim, como que tudo iniciou, né? Então, hoje eu consigo tratar patologias e trabalhar condicionamento físico. Nossa, que a legal, gente trabalha o Cross Pilates. Uhum. Eu tenho 4 alunos, fazendo aula, eu consigo pegar 2 alunos que têm a patologia, operou de joelho, operou de coluna, o outro querendo condicionamento físico, o outro querendo emagrecer. A gente pode fazer esse trabalho em uma aula só. Com as 4 pessoas,
cada um com uma referência diferente, você quer dizer. E você consegue dar conta disso fazendo, trabalhando individualmente, mas ao mesmo tempo com aquele grupo de 4 pessoas. Excelente. Isso, exatamente. Uhum. E muito quando bom. Eu tenho um grupo que é só de condicionamento físico, eu consigo trabalhar em forma de circuito, igual uma aula de funcional. Já viu aula de funcional que o pessoal faz na praia? Sim, sim, sim. Tem várias estações que fazem vários lugares, isso. Muito bom. A gente consegue fazer isso no Pilates. É mesmo? Então, saindo daquele Pilates clássico, que era só alongamento, trabalhar com fortalecimento, para o Pilates mais funcional hoje. O Pilates hoje é mais funcional. Tá. Que a gente consegue fazer um trabalho que faz na musculação, que faz na ginástica, a gente consegue fazer isso. Então, hoje eu tenho alunos que entram no Pilates para fazer isso. Condicionamento físico. Tá, e assim, você consegue disse que na academia você atende de manhã, de tarde, de noite. Você passa a semana inteira trabalhando especificamente no local, né, onde você trabalha, que é na Pratique Fitness, né? É o local que você trabalha. E da Forma Equilíbrio. Tá. Academia Pratique Fitness. Tá. Eu trabalho em uma unidade da Pratique Fitness, certo. Que são 40 unidades. Eu trabalho em uma unidade. E trabalho na Academia Forma Equilíbrio. Certo. Então, na Pratique eu trabalho de manhã e na Forma Equilíbrio à tarde e à noite. Nossa, os 3 turnos. 3 turnos. Nossa, que legal. De 6 da manhã até as 11. De 6 da manhã até as 11. E de 1h30 até 8h30 da noite. Márcio, deve ser muito legal, né? Porque você deve lidar com muita gente, né? De várias idades. Eu tenho mais de 100 alunos. Né? Mais de 100 Eu tenho alunos? Mais de 100 alunos. Nossa, amigo, parabéns, tá? Então, vamos começar aqui, por exemplo, para quem que o Pilates é indicado? Para quem que você indica? Eu indico para todo nível de pessoas, desde criança até idoso. Crianças com qualquer patologia. 7 anos. Tá. 7 anos. A partir de 7 anos. Começar a fazer. Certo. Pode começar a fazer o Pilates. Que hoje a criança, além de não ter muita diversão, trabalho físico. Não trabalho muito físico. Não tem mais aquelas aulas de educação física que tinha antes. Isso. Não tem aula de educação física. Hoje é computador, videogame. Isso. Então a criança não tem hoje uma atividade física. Então ela pode ir para o Pilates fazer esse trabalho. E sem falar das comodidades que as crianças podem ter hoje. Obesidade. Sim, sim. Pode ter alguma patologia de coluna, pode ter alguma patologia de membros inferiores, pisada. Então a gente consegue trabalhar isso hoje para ela poder já crescer fazendo esse trabalho. Então, quer dizer, a partir dos 7 anos, né, até a fase, né, até, vamos dizer, até os 99, vamos falar assim. Bom, exatamente, eu tenho aluno de 90 anos. Ai, que linda! Tenho alunos de 90 deve ser anos. Assim, o máximo, porque eu acho que hoje em dia, né, como a gente já começou a falar, realmente tá todo mundo querendo trabalhar essa parte, né, assim, viver melhor, trabalhar a saúde corporal, trabalhar o bem-estar. Então, isso é um assunto muito importante, principalmente que eu vi que, por exemplo, o método, né, ele surgiu praticamente no século passado. Então, como é ainda uma coisa muito nova, é legal esse resultado que você está dando aqui para a gente, falando que você tem, né, 100 alunos e que você trabalha os 3 períodos do dia dedicado ao Pilates, né, a exercícios Exatamente. E benefícios. Bom, e quantas vezes por semana se deve fazer? A gente tem alunos que fazem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes, até 5. Eu tenho aluno que faz semana. 1 vez, certo. Por questão de tempo, não tem tempo, mas precisa de fazer um trabalho físico, aí vai lá e faz 1 vez por semana. Basicamente é 2 e 3 vezes que é o ideal. Certo. Porque depende muito também do que o aluno precisa. Certo, entendo. Porque quando o aluno chega no Pilates, eu falo para ele assim, o que o Pilates pode fazer por você?
Essa é a pergunta-chave. O que o Pilates pode fazer por você? Ah, eu sinto dor no ombro. Ah, eu sinto dor na nuca. Ah, eu tô com um joelho estourado. Ah, eu tô com o pé operado. Eu operei o joelho, eu operei coluna. Eu tô grávida. Eu preciso fazer esse período gestacional todo. Então, eu já tive mais de 10 alunas que começou e hoje é terça. Quinta-feira ganhou neném. Ah, entendi. Porque ajuda, Viu né, que, até a viu que parte, interessante? a saúde postural também, né? Eu acho que é muito importante, né? Porque a pessoa vai querendo tratar alguma coisa que está com tensão, que está estressado, ou que está com alguma patologia. Mas dessa patologia que ela vai tratar, por exemplo, do pé, fez uma cirurgia no tornozelo, aí vai fazer pilates para poder ganhar a mobilidade. Aí ela sai do pilates com outro corpo, postura bacana, abdômen trabalhado, coluna ereta. Então ela se apaixona, foi lá para trabalhar o pé, acaba não saindo mais do Pilates. Quem faz Pilates não faz outra coisa sem ser Pilates. Foi o que eu ouvi falar quando eu falei com algumas pessoas, disseram, não, é o melhor exercício. Olha, a Não Celina tá faz falando outra aqui, coisa olha. sem ter Pilates. Eu Cel... tenho aluno que faz musculação, faz Uhum. Pilates junto. Deixa a musculação, mas o Pilates não deixa. Nossa, que legal. Deixa a hidroginástica, mas o Pilates não deixa. Sabe? Pilates é vida hoje. Não existe uma atividade que seja mais completa e mais prazerosa do que o Pilates. Muito legal, Márcio. Olha, acho que a Celina falou assim, então você avalia o aluno, muito legal. Essa questão de você avaliar é muito importante, né? Porque a pessoa chega, avaliação, você faz uma avaliação e aí ela vai percebendo. A gente faz uma avaliação fisioterápica. Muito legal. A gente faz uma avaliação fisioterápica de todas as patologias, de tudo que a pessoa tem. Aí, a partir dessa avaliação que a gente prescreve o treinamento. Você entrou na academia, eu conversei com você, o que o Pilates pode fazer por você? Aí você fala, eu tô com um problema de joelho. Aí a gente faz uma avaliação, vê que problema que é, pega ressonância, tomografia, olha o tipo de problema que você tem, e a gente começa a tratar isso e além do corpo todo. Você não vai lá para fazer só exercício pro joelho. A gente agrega outros exercícios que você trabalha o corpo todo além do seu joelho. Por isso que você passa a gostar do Pilates. Você não vai lá só para fazer fisioterapia do joelho. Igual você vai lá na clínica de fisioterapia, fazer só fisioterapia do joelho. Só trata o seu joelho lá e pronto. O Pilates não. Eu trato o seu joelho e mais o seu corpo todo e a parte mental. Ai, que ótimo. Se a gente tem 50% do corpo tratado, 50% a parte mental vai ser tratada. Isso. A saúde mental é muito importante. Se tem 100% do corpo tratado, 100% você vai ter de saúde mental. Então, o Pilates, a gente trabalha a parte mental, que é a parte muito importante. A saúde mental. Então, pelo que você falou, quando as pessoas chegam, né, que você faz essa avaliação, elas chegam, eu entendi assim, que alguém chega e aí comenta, olha, eu vim porque eu tô com uma dor no ombro, eu tô com um problema postural, e aí a pessoa acaba descobrindo, porque tem gente que não gosta de academia, né? Assim, tem gente que não gosta. Exatamente. Porque não é aquela sequência. Eu posso falar musculação, sozinha lá. Isso, aquela coisa. Então, o Pilates é vida, né? Como as pessoas estão falando aqui. Então, é uma coisa assim que te dá um certo estímulo, né? E deve ser maravilhoso uma aula com você, Márcio. Pelo que eu já ouvi, assim, o depoimento das pessoas que eu conversei antes de marcar a entrevista com você, disseram, olha, ele é maravilhoso, é o melhor professor de Pilates daqui, que a gente conhece. Então, assim, porque você passa essa coisa de você saber o que você está fazendo, né? Com muita responsabilidade. Com certeza. E ao mesmo segurança, tempo, né? Isso, a segurança, e você fazer um exercício e ao mesmo tempo você ficar feliz. Porque o que acontece muito em academia, eu não sei se você se você concorda comigo, mas às vezes as pessoas elas vão mal-humoradas para academia, elas vão porque às vezes precisam perder peso, porque não querem se sentir sem fazer nada, né? Então, se você observar no geral, tem gente que vai para academia com muita raiva, né? Então, assim, o Pilates não acontece isso, quer dizer,
Não, é não, um não acontece. estímulo, né? Uma vibração Porque, boa. e a gente faz um trabalho psicológico também junto, né? Se a pessoa não está bem no dia, briga com o marido, briga no trabalho, é mandado embora, não sei o quê, chega lá fechado, eu quebro esse gelo. Nossa, que Eu maravilha, quebro que esse gelo. legal. Aham. Então, o interessante disso é a gente ter esse feeling da parte psicológica. Você escuta, a pessoa chega, fala, 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 fala. Então, você tem que ouvir, poder ajudar o corpo a ficar bem. Então, a pessoa sai do Pilates bem, porque ela trabalhou a parte psicológica dela, a parte mental. Então, ela saiu bem. Entendeu? Como tem muitos alunos, não dá para direcionar cada um, assim, o tempo todo, né? Mas eu rodo a sala toda, o tempo todo ligado, o tempo todo ligado. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Eu sou muito ativo. Muito ativo e detalhista. Sabe? Eu tenho um olho clínico, assim, eu passo o exercício. Mas tem que ser do jeito que eu passei. Meio termo para mim não serve. Fazer corretamente, né? Fazer corretamente. Corretamente, Né? corretamente dentro da limitação da pessoa, mas sempre buscando mais. Sempre mostrando para ela que ela pode mais, que ela consegue mais, e ela vai conseguir. E esse feedback é muito legal. Porque a pessoa chega no outro dia, Márcio, eu cheguei em casa, outra pessoa. Olha, que legal, né? Isso é uma coisa, foi bom demais. Eu tava doendo, saiu outra. Sabe? Então, assim, tentar conseguir isso é muito bom. Tentar conseguir isso é muito bom. Ô, Márcio, agora eu vou aproveitar, vou dar uma. Vou te fazer aqui uma consulta rápida, tá? Por exemplo, como a gente está falando de Pilates, essa coisa da saúde postural. Eu, por exemplo, às vezes eu passo muitas horas no trânsito dirigindo, que é o trânsito aqui em Atlanta. Aqui é ótimo, maravilhoso, mas o trânsito aqui não é fácil. Então, por exemplo, às vezes eu chego em casa depois de um dia de trabalho, eu não chego nem cansada do trabalho, eu chego muito mais cansada daquela tensão, sabe? De você ficar na direção, dirigindo ali por 1 hora, sabe? Mais de 1 hora. Então, essa é uma questão postural, que talvez a forma como você senta dentro do carro e você passa bastante tempo sem uma postura correta, o Pilates seria uma alternativa de procurar para trabalhar isso aí? Seria pela ergonomia. Porque o Pilates vai te estruturar para você fazer qualquer coisa, né? Mas você chega perto de mim, Márcio, eu fico no trânsito 1 hora direto, uma tensão ali. Como que eu devo ficar no carro? Como que eu devo ficar no carro? Aí eu vou te ensinar a forma ergonômica certinha para você sentar, a forma que você vai pisar. Hoje eu falei disso com uma aluna minha. Ah, é? É uma das que ela, curiosidades. O trânsito de Belo Horizonte também está terrível. O trânsito de Belo Horizonte está terrível. E ela operou o tornozelo. Como que ela vai pisar na embreagem o tempo todo? Primeira, segunda, não é carro automático? Primeira, segunda. Aí eu ensinei ela a sentar no carro, posicionar o banco mais para trás, deixar a perna mais alongada, que aí ela vai trabalhar os flexores do pé, flexão plantar, aí ela vai fazer um trabalho bacana, e não vai ficar o joelho dobrado demais. Se você ficar 1 hora com o joelho dobrado, quando você sair do carro, o joelho vai estar detonado. Exatamente. Se você pisar errado para sair do carro, você machuca o joelho. Então você tem que deixar o banco mais para trás. Você respondeu tudo aí na minha consulta, porque eu já cheguei assim, eu saí de dentro do carro, sabe? O joelho dói e tudo dói. Eu digo, meu Deus, mas o que é isso? Então, quer dizer, o Pilates vai ajudar essa questão que você falou aí de ter a flexibilidade, né? De você manter a perna, né? Assim, comprida, mais esticada, né? Trabalhar a flexão plantar. Bastante, né, Márcio? O tronco ereto, você não vai deixar o banco muito curvado, você vai deixar o banco mais alto, que aí você vai ficar em uma posição mais anatômica. Então, e sem falar disso, desculpa, a gente trabalha esses alongamentos no Pilates, da região posterior da coxa, panturrilha, para que não fique tão tensionado. Certo. Porque
como você fica no carro muito tempo, atrás do joelho, panturrilha fica tudo tenso. Certo. Quadril fica muito tenso. Uhum. Então, a gente solta isso tudo no Pilates. Então, quando você for dirigir no outro dia, você já vai dirigir melhor. Porque a musculatura vai estar solta, não vai estar tensionada. Certo, que maravilha. Vamos ver uma coisa aqui para esclarecer, por exemplo, para quem ainda não conhece. O Pilates é feito no chão, no solo ou na utilização de aparelhos? O Pilates de solo, ele foi criado pelo Joseph como uma calistenia, uns exercícios. Para os bailarinos. Não, na época mesmo que ele estava na Alemanha, na época que ele estava após a Segunda Guerra, que ele trabalhou com os pacientes, depois ele usou muito o chão, com a força do próprio corpo, porque na época ele não tinha criado os aparelhos ainda. Na cama, ele colocou umas molas na cama que o pessoal ficava enfermo com a perna suspensa. Não sei se você já viu filme, documentário, que o pessoal fica deitado, todo enfaixado, com a perna para cima. Uhum, sim, sim. Antigamente era assim, por causa do retorno venoso. Aí ele criou molas para colocar na cama, para a pessoa, além de ficar naquela posição estática, movimentar. E isso os médicos viram que estava dando resultado. Foi a partir daí que ele criou os aparelhos. Tá. Como se fosse uma cama. Que o Reformer é uma cama. Você deita e tem as molas que você faz exercício. O Cadillac é uma cama que tem molas suspensas. Que é tudo baseado no que foi feito na época da Segunda Guerra, que ele tratava os enfermos da guerra. Nossa, que legal, né? Muito interessante saber. Legal. Então, o Pilates solo, que a gente chamou de Mat Pilates, o Pilates solo trabalha todos os exercícios que você pode fazer nos aparelhos, você consegue fazer no chão com a força do próprio corpo, que é um pouco a ver da yoga. Tem muita coisa da yoga na aula de Pilates solo. Que é similar. Sustentação, equilíbrio, força de core, força de abdômen, pranchas. Então, é tudo da yoga e do Mat Pilates, que a gente trabalha no solo bastante. Muito legal. Entendeu? Tá. Uma curiosidade minha, assim, Pilates tem praticamente os mesmos efeitos da musculação ou não? Porque teve uma época, né, acho que nos anos 90, que ir para a academia fazer musculação era o barato, né? Assim, todo mundo queria ir lá fazer musculação. Naquela época era muito colocado isso, ir para a academia, trabalhar os músculos e tal. E o Pilates tem alguma coisa a ver com esse trabalho de musculação ou não? Tem muito, porque as molas têm os níveis de mola, de 1 até 5. Então, se você fazer um trabalho pesado com as molas, você tem um trabalho que você faz na musculação. O ganho de massa magra é muito grande. Você não tem uma hipertrofia, mas o ganho de massa magra você tem no Pilates por causa da força das molas, que é bem pesado. Você faz um trabalho igual, você tem um exercício no Pilates que você faz o leg press, que é igual você fazendo um aparelho de musculação com 40, 50 quilos. Uhum. Tem uma forma assim, trabalha bastante, trabalha massa muscular. Eu já tenho avaliações, reavaliações de pessoas que emagreceram, perderam gordura e ganharam massa muscular. Isso que eu ia te perguntar, o Pilates emagrece? Emagrece. Nessa situação, né, de fazer com as molas, fazendo bastante... Com as molas e fazer o trabalho aeróbico no Pilates, que a gente tem várias formas de fazer o trabalho aeróbico. Esse circuito que eu te falei, funcional, a gente queima de 400 a 600 calorias. E se você ficar na esteira 1 hora, você queima 200. Nossa. Se você fizer o circuito 45 minutos de Pilates, você queima de 400 a 600. Eu já queimei até 700 colocando o frequencímetro e medindo.
Então a gente consegue fazer. Maravilha, Márcio, eu estou assim, vou procurar alguém de Pilates amanhã por aqui, tá? Voltando um pouco o carro, Tá, que nós falamos do carro, teve uma pergunta aqui se a gente pode usar bolinha. sim, verdade. Bolinha. Para fazer. Vou te dar uma experiência bacana. Ótimo. Teve uma aluna minha que saiu de Belo Horizonte para ir para Curitiba, é 15 horas de ônibus. Nossa. E ela tem inflamação ciática, cetalgia, muita dor no ciático. Ela fala assim, Márcio, como que eu vou fazer viajar 15 horas? Aí eu ensinei todas as que ela ia fazer sentada, o pé em cima da cadeira, alongando. Ela levou bolinha, colocava a bolinha debaixo do glúteo e ia fazendo compressões. Porque se você pegar essas bolinhas de tênis Certo. e colocar no ponto gatilho aonde está com tensão, seja no glúteo, seja no trapézio, seja nas costas. A gente tem muita dor nas costas, né? Isso. Se pegar uma bolinha e colocar atrás, na parede, pegar o ponto gatilho e ficar lá massageando, é igual o Douyin. Já ouviu falar de Douyin? Uma técnica oriental que põe o dedo e aperta no ponto onde está doendo, onde está inflamado. Justamente, é. Então, isso é uma liberação miofascial, que a fáscia embola e fica tensão. E vai dando acúmulo de sangue aqui. Então, a bola entra e aperta e libera essa musculatura que está tensa. Faz assim, ó. Entendeu? É muito legal. Então, Márcio, eu posso, por exemplo, nesse caso da sua aluna, né, que fez a viagem, ela ficou 15 horas, né? Eu, por exemplo, eu fico normalmente 1 hora para chegar no trabalho e 1 hora para voltar, mas dependendo do trânsito, até 1h20, 1h15. No trânsito mesmo, assim, sabe? De você ficar ali, sabe, segurando ali as pontas e assim, o cansaço que dá, né, você ficar parada. Então, eu posso colocar, então, essa bola de tênis, essa parte de trás aqui e tentar fazer esse... Depois eu vou... Pode. Vou procurar fazer... Pode. Tá. Coloca de um lado, comprime e volta, comprime, Certo. sentiu tensão, segura um pouquinho, aí volta, aí troca de lado, faz outro lado, aí pronto. Excelente. Não pode também ficar muito tempo ali, que acaba inflamando e machuca. Tá. Então não pode ficar com uma tensão muito tempo. Faz um pouquinho para soltar e pronto. Faz outro lado e pronto. Alonga a perna. Certo. Agora, já que eu sei que eu vou ficar 1 hora no trânsito, o que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que fazer alongamento em casa antes. Eu nunca faço. 5 minutos antes de sair, alonga lateral, Certo. faz alongamento, alonga panturrilha, faz flexão plantar, né? Se tiver um degrauzinho em casa, faz panturrilha, flexão plantar, alonga a perna atrás, puxa o joelho, prepara o corpo para a atividade que você vai ter, que é ficar 1 hora ali tenso. Então, se você acordar, já acorda todo torto. Aí troca de roupa rápido, não sei o quê, toma um cafezinho e já vai embora. Chega no carro todo tenso. Aí que o negócio vai ficar feio. Agora, Márcio, se você 5 minutinhos... Olha, você vai... Agora, eu tô super feliz de estar sabendo dessas coisas, porque eu acho que não vai ser só para mim, eu acho que vai ajudar muita gente, principalmente aqui na Muita planta, gente. Essa aluna mandou mensagem para mim. Você nunca trabalha perto de casa. Normalmente as pessoas elas saem de um ponto para outro. As distâncias aqui são muito grandes. Então, o meu problema de ficar muito tempo dentro do carro, eu acho que é o de muitas pessoas. Eu acho que no Brasil também, né? Como você falou, a pessoa vai fazer uma viagem, por exemplo, você vai entrar no ônibus, vai passar 10 horas dentro do ônibus. Às vezes você não tem um espaço, né, para levantar, para caminhar, então você fica ali. Então, essas coisas todas que você está passando com relação à recomendação, usando as técnicas, né, do Pilates, eu acho que vai ajudar muita gente e é esse o nosso objetivo também. Então, desde já, eu te agradeço, tá? Você passar essas formas práticas que a gente pode usar.
O feedback é muito legal, porque chegando em Curitiba, minha aluna mandou mensagem. Márcio, eu cheguei, parecendo que eu nem viajei. Agradeceu, mandou mensagem lá no grupo do Pilates que a gente tem. Então, é por aí. Esse feedback a gente vê que a coisa está certa, que a gente está no caminho certo. É importante a gente estar no caminho certo. Passando as coisas para a pessoa fazendo e dando certo. Aí é bacana esse feedback. Muito e a gente bom, fala, não vou fazer nada, não vou alongar, não vou fazer nada, não. Mas quando a pessoa faz, ela sente outra. Olha, vai para uma viagem de ônibus ou vai dirigir. Para você, tá? Amanhã eu prometo que antes de eu entrar no carro para ir trabalhar, eu vou fazer um alongamento e depois eu passo a mensagem para você avisando como é que eu cheguei lá no trabalho. Joia! Com certeza eu vou chegar melhor e vou voltar para casa também melhor, porque sempre que eu chego assim, sabe? Aquela coisa toda tensa, o corpo todo tenso. Agora eu já sei que eu posso resolver isso aí de uma forma melhor. Vamos lá, então. Os principais benefícios do Pilates para a saúde da mulher. Eu estou perguntando com relação à mulher, porque eu fui fazer aqui um pouco de pesquisa e a mulherada, o que elas mais gostam mesmo é o Pilates. Eu sei que tem homens que fazem, né? Mas, assim, as mulheres realmente... tenho alunos homens. Certo. Vamos falar da saúde da mulher em termos de... Como é que eu vou te dizer? Você falou para mim que as gestantes, né, elas procuram também, né, antes do parto, por causa da postura. A gestante precisa de fazer o trabalho pélvico, né? Ela precisa de preparar a pelve para ter a gestação. Então, ela, do início, do terceiro mês de gravidez em diante, que ela tem que começar no terceiro mês de gestação em diante, ela prepara o assoalho pélvico dela para poder ter essa mobilidade para chegar num parto normal, tranquila. Eu falo, eu ainda brinco com minhas alunas que quando chegar lá, se ela der um espirro, o neném já saiu. De tão preparada que elas ficam, se espirrar, o neném já sai. Porque eu deixo prontinho mesmo o quadril, a parte abdominal, força, respiração. Quando ela começa a fazer as respirações, ela já sabe fazer as respirações, já sabe fazer as contrações. Então ela vai fazer o trabalho prontinho. É só fazer um aquecimento lá na hora, que eles pegam bola, fazem uns alongamentos na hora, fazem uns agachamentos. Ó, neném, vai embora. Maravilha! E aí, para as outras mulheres, assim, você falou das idades, né? Assim, as pessoas de mais idade, né? A idade madura, né? Assim, a idade prateada. Como é que trabalha essa parte do Pilates? Uma das partes que o pessoal, as mulheres procuram muito, é para trabalhar o assoalho pélvico. O assoalho pélvico, que a gente fala, é a força de powerhouse, que é a força abdominal interna. Que essa força abdominal interna, além de pegar os músculos abdominais, transverso, reto abdominal, oblíquo, pega a parte de períneo. Sim. A parte de períneo é uma das partes mais importantes para trabalhar na mulher. Isso. Seja na fase nova até a fase mais adulta, né? Idosa. Mas mais idosa por causa do incontinência urinária. Isso é muito frequente, né? Muito frequente. Muito frequente. Então a gente trabalha muito a região do períneo para incontinência urinária, né? E trabalha na fase de que a mulher está se descobrindo, que a mulher tem uma vida sexual ativa. Certo. Então, ela vai para trabalhar essa parte também. Porque, de repente, ela não teve experiência com dança, com a ginástica, ela não sabe trabalhar a parte de períneo. Né? Certo. Então, o Pilates consegue trabalhar isso com ela. Por exemplo, uma mulher que foi casada 20 anos,
Aí depois o marido morreu, separou, não sei o quê, e ela não tem uma vida sexual ativa mais. Fica 5, 10 anos sem ter uma Sim. vida sexual ativa. Aí ela vai voltar a essa vida de novo. Acaba que ela não tem mais força, não tem uma força de períneo, não tem uma força muscular. Então vai trabalhar Aí ela... aquela parte que está totalmente, né, vamos dizer assim, parada, né, assim, estacionada. Esquecida. É, estacionada. Certo. Esquecida. Então ela trabalha muito isso. Interessante. Então ajuda muito, ajuda muito, ajuda muito. E na incontinência urinária principalmente. Que hoje a gente não tem só idoso com problema de incontinência urinária. Tem mulheres de 20 a 30 anos, 40 anos que têm incontinência urinária. Algum distúrbio que teve, ela teve incontinência urinária. Então ela trabalha bem demais. Tem mulher que começa a rir e faz xixi na calça. Né? Então só de rir, ela já tem isso. Aí o Pilates faz o trabalho. Já tem um determinado problema mesmo numa idade mais jovem, né? Eu tenho várias alunas. Nossa, muito interessante Você falar ver que o Pilates ajuda, né? Ajuda nesses aspectos, né? Dessas patologias. E o que mais, assim, por exemplo, você já falou, né, do condicionamento físico. E outra coisa, o trabalho, né, de fortalecer o músculo do corpo, né? Principalmente numa idade, né? Numa terceira idade, por exemplo, que a gente não tem mais tanta resistência, vamos dizer assim, né? Vai abrir não tem tanta massa muscular. Tanta massa muscular. Então, assim, às vezes a pessoa não tem tanta idade, mas vai abrir uma lata de qualquer coisa e não tem aquela força. Isso tudo é trabalhado também no Pilates, Márcio? Tudo é trabalhado, porque a gente usa mola. Essas molas fazem um trabalho como se fosse uma banda elástica. Você já viu o pessoal usando elástico para poder fazer exercício? Sim. Essa resistência elástica, ela te dá vibrações isométricas. E a mola faz esse trabalho isométrico. Ao mesmo tempo que você está alongando, você está fortalecendo. O chave do Pilates é isso. Ele alonga e fortalece ao mesmo tempo, porque você usa a mola para você alongar, até onde você consegue chegar. Na volta, tem uma força excêntrica. Que você tem que segurar a mola para poder voltar, senão ela... Tchum, é igual você puxar um elástico e soltar. Certo. Tchá, tchá. Então, você faz a força... Né, de retorno, aquilo ali você está trabalhando, então, essa massa... Essa força muscular. Muscular, certo. Entendi. Essa força muscular, que é muito importante. Então, à medida que você vai aprimorando, a gente vai aumentando a mola. Então, nesse aumentar da mola, você está ganhando resistência. Resistência muscular, resistência de potência. Entendeu? É muito interessante, Muito, muito bom. Então, e essa parte de fortalecer, né, o abdômen. E tem uma outra pergunta muito interessante que eu vi assim, dentro da minha pesquisa. O Pilates ameniza até sintomas hormonais também? Tem muito isso? Com certeza, porque chega numa fase que a gente tem, por exemplo, problema de tireoide. Ou problema de tireoide. O Pilates, a gente consegue trabalhar essa parte metabólica. A gente consegue trabalhar essa parte metabólica. Então, a parte hormonal vai adequando. Não fica, por exemplo, baixa de testosterona. Uhum. Então, quando a mulher começa a perder a parte hormonal, de repente ela tem que fazer uma reposição de testosterona, o Pilates consegue a gente fazer esse trabalho de ganho de massa muscular que vai conseguir deixar a parte hormonal equilibrada.
Nossa, que Por maravilha. isso que Eu eu tô falei assim. que Pilates é vida, que trabalha tudo. Então, várias pessoas comentaram aqui, Márcio, né? As pessoas que estão aqui vindo aqui no Made na Web estão comentando, né? Algumas pessoas já fazem Pilates, já conhecem, mas também deve ter alguém aqui que está assim encantado como eu com toda essa informação que você está passando para a gente. Nós já falamos sobre a incontinência urinária, falamos de fortalecer o músculo do corpo. E o que mais, assim, que você acha que é interessante a gente levantar, assim, falar sobre, no caso da saúde da mulher, e depois a gente entra na parte da saúde do homem também, que eu acho importante também, porque tem homens, né, que vão também para as aulas de Pilates. Eu tenho vários vários alunos homens, mas a, a mulher, um ponto-chave é a parte de emagrecimento. Ela vai pro Pilates querer emagrecer porque não vai para musculação, porque acha que está fora do peso, que está sobrepeso, fica meio fora, porque na musculação a mulherada vai mais pelada, vai mais com roupa mais mostrando, certo. Então ela se sente inibida. Então ela vai para o Pilates mais para trabalhar a cabeça, para poder se refazer, fazer uma atividade física, porque tá com sobrepeso, tá com dor na coluna, dor no joelho, sobrecarga no joelho, mas ela consegue fazer esse trabalho de emagrecimento no Pilates. Então ela vai melhorando o corpo dela e vai sentindo que consegue fazer uma dieta. Se fizer uma dieta, ela vai conseguir emagrecer e ter uma saúde ótima. Maravilha, fazendo as duas coisas. Então essa parte de né? emagrecimento é muito importante. Saudável e fazer o Pilates. Exatamente. Ótimo. Muito bom. Então, e a parte, eu acho, principal é a parte psicológica. A parte mental. Eu acho que a gente se descobre muito. Porque quando você faz o Pilates, você trabalha o seu eu. Você está ali fazendo um trabalho seu, ali, um momento que é só seu. Você vai respirar, que você vai fazer os exercícios, que você vai alongar, que você vai descontrair. Então, essa parte psicológica é muito importante. Muito importante. Bacana. Muito importante. Muito. Por isso que a gente tem que ter um astral legal, tem que ser motivador, porque senão a pessoa não consegue fazer isso. Não consegue fazer. Se o professor, quem estiver dando aula de Pilates, não tiver 50% de motivação acima, não vai para frente. O aluno estimula. E eu tenho aluno que já faz comigo há 3, 4 anos de Pilates. Muito legal essa conexão assim, entre você e o aluno, né? Você passar essa estimulação, essa alegria, esse cuidado, porque a gente sabe que é um trabalho bem individual, né? Assim, cada um tá ali trabalhando individualmente, mas você chega e você dá uma orientação, você dá uma explicação para um e para outro, eleva, né, o nível de, vamos dizer assim, aquela coisa bacana de você estar no local, né, e estar sendo bem assistido e saber que tem alguém ali torcendo por você, né, te incentivando. Com certeza, te jogando para cima. E os homens, Márcio, e os homens que procuram Pilates, eles procuram em que circunstâncias, assim? Também com esse trabalho de massa muscular, trabalho de postura, como é que é? É mais patológico. Por exemplo, operou um joelho, operou de uma hérnia inguinal, operou de uma hérnia umbilical, operou da coluna, do pé. Então, vai mais pela parte patológica. Certo. Que o homem é mais retraído, né? O homem é mais retraído. Eu tenho aluno que vai pelo condicionamento físico, alongamento, que gosta de alongamento, não gosta de musculação, não tem saco para fazer musculação. Aí vai pelo alongamento, se sente bem demais. Mas a maioria é porque operou o joelho, operou a coluna, aí acaba ficando. Faz o trabalho, trata e acaba ficando, porque sabe que é mais coisas. Uhum. Né? Isso é muito legal. Militar, tem muito militar.
Tem muito aluno militar. E assim, além de trabalhar essas patologias, né, todas que você está falando, com relação a parte, os homens, o masculino, eles também assim se sentem muito assim estimulados, assim, com a alegria que o Pilates traz, assim, aquela harmonia de estar fazendo. Também existe isso, a mesma Com coisa que as certeza. mulheres. Tem, mesma coisa. Tá ali dentro da sala, ali todo mundo conversando, todo mundo interagindo, porque a gente tem os momentos de interação e tem os momentos sérios. Ao mesmo tempo que eu sou brincalhão demais, eu sou muito sério. Então, eu sei o momento que o aluno pode interagir e que ele tem que centrar. Porque eu trabalho muito equilíbrio. Uhum. Como que o aluno fazendo equilíbrio em cima de um disco de equilíbrio, sem conseguir equilibrar direito, vai ficar: ô fulano, você vai lá hoje? Ah, fulana, eu fiz isso. Ô fulano, eu fiz isso. Eu fui pra roça, eu fui pra praia. Entendeu? Hoje tem jogo. Então, não dá pra ser assim. Um salão de beleza, todo mundo conversa, todo mundo fala as coisas. Certo. Né? Então não pode ser assim o tempo todo. Então tem os momentos que a gente brinca, que eu vejo que dá para todo mundo brincar, e tem um momento que eu sou sério. E aí você chega. Se eu vejo que um aluno, isso. Se eu vejo que um aluno está saindo do que ele está fazendo para poder bater papo, para poder conversar, aí acabou. Aí já não dá. Uhum. Então ele tem que fazer o trabalho que foi proposto para ele fazer. Se tem um intervalinho, ou se tem momentos que dá para descontrair todo mundo junto, ótimo. Mas se não der, tem que estar ali centrado. Nesse ponto eu sou chato. Uhum. Muito legal. Eu sou muito sério no meu trabalho. Eu sou muito sério no meu trabalho. E cobro. E cobro resultado. Eu cobro resultado. Não fica Deus dará, não. Muito querido você, viu, Márcio? Tem mais alguma coisa, Márcio, que você gostaria aqui de dizer aqui para o pessoal que está aqui nos acompanhando? Tem uma turma muito boa aqui, tá? Eu acho que algumas pessoas são suas alunas, seus alunos. O pessoal não tem pergunta aí para fazer para nós, não? Então, é isso que eu estou esperando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitar essa oportunidade aqui, que a gente tem o Márcio Leite aqui com a gente, aqui no Meire na Web. Pessoal, podem enviar as perguntas, tá? Pode fazer agora, porque aí a gente vai respondendo aqui de acordo, né, Márcio? Deixa eu ver aqui se ainda falta alguma coisa, mas nós falamos bastante coisa, muito interessante. O Pilates é muitos elogios aqui para universo. Você, tá, Márcio? Tem muitos elogios. Excelente profissional. Muita gente que eu acho que é o pessoal que te acompanha lá, que são teus alunos, tá? Alunas, que estão aqui fazendo muitos elogios, tá? Acho que aulas de outras academias também, pessoas que já fizeram aulas com você em outros lugares, né? Tem uma amiga aqui, a Valéria. Valéria, beijo para você. Eu fiz 2 anos de Pilates. Sou dentista e me salvou das crises de coluna. Lembra o que nós falamos? A Valéria colocou aqui, olha, dentista, e ela fez e ajudou com os problemas de coluna que ela tinha. Interessante. Inclusive, a parte cervical do dentista é muito afetada. Então, a gente trabalha essa muito mobilização da cintura escapular. Certo. Trabalha muito essa região da cintura escapular, trapézio, que o dentista fica muito curvado, né? Ali o tempo todo. Então, a gente trabalha muito essa parte da cintura escapular. Tem muita coisa legal que dá para fazer. Ela comentou aqui. O pessoal perguntou aí em qual pratique. Eu trabalho na pratique do bairro Heliópolis. Aqui em Belo Horizonte, do bairro Heliópolis. Fala aí pro pessoal, Márcio, onde que você tá? E a Forma Equilíbrio é em Venda Nova. O bairro chama Venda Nova. Academia Forma Equilíbrio. E a pratique é no bairro Heliópolis. Heliópolis, lá em Belo Horizonte, BH. Amo BH, tá? Eu gosto demais. BH já fui várias vezes a Belo Horizonte. Interior grande. Tá? Quando eu morava no Brasil, todo ano eu ia visitar. A Sandra tá aqui, né? A minha amiga. Ficava lá na casa da Sandra, a gente saía para passear. Tenho vários amigos mineiros. Adoro a comida mineira, sou fã.
E Belo Horizonte é uma cidade muito linda e as pessoas são muito acolhedoras, são muito simpáticas. Aí, ó, você vai vir ao Brasil, você tem que vir aqui em Belo Horizonte, hein? Então, eu vou ver como Tô sabendo que você vai para São Paulo e Fortaleza. Pois é, eu tô com essa viagem aí para São Paulo e Fortaleza. Tem aí, olha, eu gostaria muito, viu? Eu vou ter que tentar dar um jeito de, não sei, depois a gente fala isso aí, tá? Mas eu gostaria muito. Já pensou eu chegar na academia e fazer uma aula de pilates com você? Ia ser maravilhoso. Nossa, vai ser demais. Muito bom. Márcio, meu querido, deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo falar alguma coisa. Perguntaram se eu dou aula em outras academias. Não tem como dar em outras academias, porque eu trabalho o dia inteiro. De manhã na Pratique, do bairro Heliópolis, e à tarde e à noite na Forma Equilíbrio, em Venda Nova. Ok. De manhã na Pratique e o bairro de Heliópolis. Heliópolis. Tá. Heliópolis. E à tarde e à noite você está onde? Para informar aqui com o pessoal. Na Forma Equilíbrio. Na Forma Equilíbrio, no bairro Venda Nova. Venda Nova. Tá vendo, gente? Olha, ele tem 3 expedientes. Você ainda quer que ele dê aula de pilates mais aonde, né? Vão lá procurar nesses lugares que tá aí. Abrem novas turmas, né, Márcio? Agora, tem que abrir de madrugada, porque os 3 horários estão, assim, 90% cheios. Ai, que maravilha, porque você é muito bom. Quase lotação máxima. Uhum. Eu lembro que quando eu fui marcar a live, a gente ficou com a dificuldade de horário, porque o Márcio é realmente uma pessoa super assim, empenhado no trabalho dele, faz um trabalho muito lindo, a gente viu aqui, respondeu muitas perguntas, né? As perguntas que eu fiz, as curiosidades que eu tinha com relação a isso. E desde já, Márcio, eu te agradeço muito, tá? Você ter vindo aqui no Meire na Web. E eu vou falar uma coisa para você. Eu vou te convidar outras vezes. Posso te convidar outras vezes para a gente vir aqui falar com prazer, outras coisas com certeza. A respeito de Pilates, colocar outros pontos que talvez a gente não tenha colocado hoje. A gente pode falar sobre atividade física, sobre tudo, né? Isso, porque eu mesma, Meire, já aprendi bastante, tá? Essa história de fazer, eu nunca tinha pensado nisso, foi uma tirada maravilhosa saber que agora, antes de eu entrar no carro para dirigir 1 hora, eu vou fazer um alongamento e vou tentar usar também a bolinha de tênis na parte postural. E outra coisa também, né? A sua aluna entrou no ônibus, ficou lá não sei quantas horas, né? 14 horas. 15 horas. 15 horas. Eu também é difícil para mim entrar dentro do avião, ficar lá 10 horas, sabe? Naquela cadeira minúscula, sem você se... Então, antes de eu ir para o Brasil nessa minha próxima viagem, eu vou te perguntar no particular como é que eu faço, tá? Para ficar nessas 9 horas dentro do avião para chegar bem no Brasil. Gente, tem mais alguma pergunta ou a gente já vai aqui para o final das nossas redes sociais? Márcio, fala aí pro pessoal a tua rede social. Acho que é Márcio Leite Fitness. Márcio Leite Fitness. E sempre você posta alguma coisa lá no teu Instagram, né? Você sempre faz algumas explicações a respeito de exercício, do Pilates. O pessoal pode te acompanhar, né, e pode me chamar no PV também, pode me chamar no privado se precisar de alguma dica, alguma ajuda. Com todo prazer, eu estou disponível para poder responder, para poder ajudar. Maravilha. Eu fico muito feliz, tá? Eu quero te agradecer, assim, de uma forma, assim, bem especial, tá? Você foi, assim, super atencioso quando eu te convidei, mesmo não tendo muito tempo, mas a gente agendou e foi tudo perfeito. E você lembra que eu falei para você, a nossa live, Márcio, vai ser sensacional. E tá sendo, tá? Então, um beijo. E virá um próximo ainda para a gente trocar bastante ideia. Bastante ideia. Agora você já fica amigo aqui do Meire na Web e vai voltar aqui outras vezes. Pessoal, uma boa noite para todo mundo, tá? Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui comigo, Meire e Márcio Leite, o nosso grande convidado da noite de hoje, dessa live maravilhosa. Não economizem likes e passem a live. Se vocês gostaram do assunto de hoje, se tem interesse, procurem o Márcio nas academias que ele falou aqui, o endereço, e depois vocês me contam como é que foi a aula de Pilates com ele, tá? Agenda uma aula experimental lá, vai lá conhecer.
Muito obrigada, Márcio, mais uma vez, tá? Uma boa noite para você. Obrigado, eu. Adorei, viu? Muito bom, foi né? muito bacana, muito prazeroso. Eu fico muito Pena feliz. que é muito rápido, né? Nossa, nós falamos bastante, foi assim muito proveitoso. Eu fico muito feliz. E Então, temos muita coisa para falar. O bom é isso. Você vai voltar aqui, tá? Eu prometo. Tá. Vou Boa voltar, noite, com pessoal. certeza. Beijo. Tá, Um tchau. beijo, boa noite, tchau.